Bem-vindos à segunda aula aqui do nosso curso gratuito sobre opções. Na primeira aula a gente aprendeu sobre algumas características, né? O strike, o prêmio, os vencimentos das opções, como é que funciona o vencimento de cada contrato, as letras, tudo certinho. E agora você vai aprender sobre a call, né? A nossa próxima aula vai ser sobre a put. Se você não viu a primeira aula, eu recomendo que você assista para poder vir para essa, porque justamente eu já vou usar os termos que eu ensinei na aula anterior, tá bom? O link tá aqui embaixo para você ver a primeira aula. Lembrando que aqui esse treinamento aqui eu vou deixar, a princípio eu vou deixar no YouTube totalmente gratuito aí para ajudar vocês. Vamos lá, então, antes de eu começar, né, aquela coisa padrão do YouTube, se você curte esse tipo de conteúdo, se isso está te ajudando, deixa o like aqui no vídeo que isso me ajuda bastante. E se inscreve também no canal e ativa o sininho caso você queira receber aqui os novos vídeos, as novas atualizações que eu for colocando aqui no canal. Vamos lá, você vai entender como que funciona a call, quais são os direitos e as obrigações e se você pode ou não sair antes de uma operação. Lembrando que eu não gosto de ficar falando opção de compra, opção de venda, eu falo call e put, tá? Aqui é só até você assimilar, depois que você assimilar, fica tudo tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou fazer como muita gente faz, que é tentar associar, eu já fiz muito isso, tá? Associar as opções com alguma outra coisa do contexto da nossa vida. Eu vou direto para a prática, tá? Então, não se assuste, tá? Não se assuste, eu vou falar o que você tem que olhar aqui dessa tabelinha. E eu vou fazer um exemplo aqui com uma ação de Vale, né? Vale do Rio Doce, uma ação aqui que tem na nossa bolsa de uma empresa. A ação da Vale hoje estava aqui R$ 82,05. E aqui eu filtrei somente por calls, tá? O que eu quero que você olhe? O código, que é essa coluna aqui, que foi justamente que eu ensinei na primeira aula para você. Esse último aqui, ele é o prêmio, tá? Que eu também ensinei na última aula, que é o último preço que foi negociado essa opção. Isso aqui é o valor intrínseco, você não precisa olhar para isso agora, eu vou te ensinar isso numa próxima aula. E aqui é a taxa, que seria mais ou menos a porcentagem que está valendo esse prêmio com relação ao preço do ativo. Também não vou deixar muito de olho nisso agora. E aqui o strike, que é o preço do direito, o preço do exercício. Preço do direito seria o prêmio, que é o preço do exercício caso você exerça o seu direito. Tá? Então eu quero que você olhe o código, o prêmio e o strike, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu anotei algumas informações importantes. Código D878. O que você aprendeu na primeira aula? Se é D, a gente sabe que é call. E se é D, a gente sabe que é o vencimento em abril. A, janeiro, B, fevereiro, C, março, D, abril e assim por diante por ordem alfabética. E quando de abril que vai ter o vencimento, Matheus? Sempre na terceira sexta-feira do mês. Então acho que vai ser dia 20 ou 21 de abril. Aqui é o strike, 82,47. Né? Eu até deixei grifado aqui. A gente está olhando uma das opções, né? Tem várias calls de Vale. A gente está olhando essa aqui em específico. Por que essa, Matheus? Porque sim, né? Só para fazer um exemplo mesmo. D878, que tem o strike 82,47. Então, D878, strike 82,47, prêmio 3,20, a taxa 4,20%. O direito dessa opção é justamente comprar Vale a 82,47, que é o strike, e a obrigação dessa opção é justamente vender a Vale a 82,47. Então, quem tem o direito vai poder comprar e quem tem a obrigação vai ter que vender para o cara que tem o direito. Tá? Eu vou colocar isso na prática para ficar bem simples para você entender. A gente tem o titular e o lançador. O titular é o que compra a opção e o lançador é o que vende a opção. Então o titular ele vai ter o direito de comprar a Vale 82,47 e o lançador vai ter a obrigação de vender a Vale para o titular a 82,47. Nessa troca, o que acontece? O lançador vai entregar a opção, né, o contrato aqui para o titular da D878 e o titular vai pagar para o lançador, ele vai comprar esse contrato do lançador. Então o lançador recebe o dinheiro e o titular recebe a opção. Lembrando que isso aqui é tudo feito de forma virtual, tá? Não tem nenhum contrato físico que você vai estar negociando. Aqui você compra e vende uma opção igual você compra e vende uma ação. Você pode fazer pelo home broker, você pode fazer pelo celular, inclusive muitos alunos meus utilizam só o celular. E você pode também utilizar o Profit, né, a plataforma. Acho que MetaTrader também dá para você negociar opções, mas eu particularmente uso o Profit. E é isso que acontece. Essa negociação que acontece. Então a gente sabe que esse carinha aqui tem o direito de comprar Vale a 82,47 e esse carinha vai ter a obrigação de vender Vale a 82,47. E quais são os dois cenários? Essa negociação da Vale, a opção está acontecendo agora, mas essa negociação de vender e comprar a Vale 82,47 vai acontecer somente no vencimento em abril, no dia 20 e 21 lá que eu estava falando. Então vamos para os cenários. Se a Vale estiver sendo cotada acima de 82,47, como nesse exemplo aqui, ó, acima de 82,47, como eu coloquei aqui um preço superior ao preço do strike, vai acontecer o exercício. Então se a Vale no dia 20 e 21 de abril estiver sendo negociada acima do preço do strike, acontece o exercício. E se acontece o exercício, acontece o quê? O lançador vai ter que vender as ações para o titular por 82,47. Então, se tiver acima, esse carinha aqui vai ter que vender as ações de Vale
para esse carinha aqui por R$ 82,47. Não é pelo preço de mercado, é pelo preço do strike da opção. E se no dia do vencimento a opção de vale estiver sendo cotada a um preço inferior ao preço do strike, não acontece exercício e o lançador não vai ter que vender as ações para o titular por R$ 82,47. E aqui, quando acontece isso, a gente chama de vira-pó. Só que uma coisa que é muito importante você entender é que tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, esse dinheiro aqui que foi pago para o lançador continua com ele, tá bom? Ele não tem que devolver esse dinheiro em hipótese alguma para o titular. Pensa como eu falo na questão do seguro. Se você faz um seguro do seu carro e você não utiliza o seguro do seu carro, não tem nenhum problema, não tem que ativar sinistro nem nada do tipo, você não pode ligar para a seguradora e falar, escuta, devolve meu dinheiro porque eu não usei. Não. Então, tanto se você usar também, você não pode pedir seu dinheiro de volta. Então, nesse caso, o titular que compra a opção, ele não pode pegar esse dinheiro de volta, a não ser que ele pegue essa opção que ele está recebendo do lançador e tente vender mais para frente no mercado. Aí, beleza, ele pega o dinheiro dele de volta com uma possível valorização ou desvalorização. Dificilmente ele vai conseguir negociar ali no mesmo preço. Mas o importante que eu queria que você entendesse era isso. O que acontece se estiver acima do preço do strike e estiver abaixo do preço do strike. Por isso que o strike é tão importante. Ele justamente vai ser referência se vai ter exercício ou não, se vai ter que negociar a vale no dia do vencimento ou não. Deixei aqui algumas observações importantes que eu preciso que você anote para você entender muito bem isso aqui, porque geralmente são as perguntas que eu recebo no meu Instagram. Tanto o titular quanto o lançador podem se desfazer da posição antes de chegar o vencimento. Ou seja, o titular que eu mostrei o exemplo agora, se ele compra a opção de vale e depois no meio do caminho ele quer vender, ele pode. E se o lançador vende uma opção de vale, quando você abrir a plataforma, ele vai aparecer como uma posição vendida. Não é vendi e não tem mais nada. Ele fica uma posição vendida na plataforma. Se você quiser sair dessa posição, é só você comprar de volta. Igual aquelas pessoas que negociam um contrato futuro. Se você entra vendido no índice ou vendido no dólar, se você quer sair dessa posição, é só você comprar de volta. Então, tanto o titular quanto o lançador podem sair da posição antes do dia do vencimento, porque depois do vencimento não vai mais existir a opção. O dinheiro que é pago ao titular já será acreditado na conta do lançador no dia seguinte. Pago pelo titular, perdão. Então, se eu sou o lançador e você é o titular e você me pagou aqui R$3,20, no caso o lote de vale seria 100, né? Então seria aqui R$320, 3,20 vezes 100. Esse dinheiro já vai cair na minha conta no dia seguinte, ou seja, já é meu. Se eu quiser pegar esse dinheiro, pagar um jantar, se eu quiser pegar esse dinheiro e colocar na Selic, se eu quiser pegar esse dinheiro e fazer o que eu bem entender com ele, eu posso, porque é meu e a única coisa que acontece é que eu assumi a obrigação de te vender vale a R$ 82,47 se no dia do vencimento estiver acima desse preço. Tá? Mas enfim, o dinheiro é meu e eu faço o que eu bem entender com ele. Não precisa ter ação para comprar a opção. Outra pergunta que eu recebo muito, Matheus, eu preciso ter ação? Não necessariamente. Nem para vender, tá? Eu já vou explicar aqui. Então, se você quer comprar uma call porque você quer especular ou fazer algo do tipo, você não precisa ter ação em carteira. Só precisa ter o dinheiro da call, né? E se você quer vender uma call, você não precisa ter ação. Porém, por você estar assumindo uma obrigação, é necessário você ter uma garantia, que a gente chama de margem de garantia, ou margem, tanto faz. Então, geralmente, quando a gente vende call, é legal, é benéfico a gente ter como garantia a ação. Você pode ter como garantia várias outras coisas, até uma posição em Tesouro Selic pode servir como garantia. Mas é legal você ter a ação como garantia, por quê? Vou colocar aqui um exemplo prático para você entender. Se a Vale está custando aqui R$92 e você não tem a Vale na sua carteira, e aí acontece o exercício, como que você vai vender as ações para o titular se você não tem as ações? Você vai ter que comprar a mercado. Então, se você já tem a ação, você não precisa fazer isso. Agora, se você não tem, você vai ter que comprar a mercado. Porém, se ela tiver 92, você vai pagar R$92 na ação para vender 82. Aí você vai sair com prejuízo. Você vai sair com prejuízo você vai perder R$10 aqui, você acabou ganhando 3,20, né? Você fica com prejuízo aí de 6,80 mais ou menos. Então é muito importante você ter ação, porque senão o seu risco fica muito alto, tá? Eu, particularmente, quando vendo call, gosto de ter ação como garantia. Eu não uso mais nada como garantia. Eu gosto de usar ação. Porém, como eu falei, você pode usar várias coisas como garantia, tá bom? Então, se você curtiu essa aula sobre call, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e em breve eu já vou colocar a aula para você sobre a put, tá? A opção de venda. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tamo junto.